Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou fazer um unboxing de alguns recebidos, algumas coisas que eu comprei também nas últimas feiras que eu fui. Vai ter unboxing da Feira Miolos, coisinhas atrasadas da Flipei também e algumas coisas mais recentes que eu comprei. É, Acho que principalmente vamos ter HQs aqui, livros ilustrados e, enfim, pretendo mostrar tudo no vídeo pra vocês. Antes da gente começar, não esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo se você estiver gostando, deixar também um comentário. E aí eu vou tentar seguir uma ordem cronológica, eu acho que vai fazer mais sentido aqui. A Flipei, ela aconteceu já faz um tempo, e eu tinha deixado separado os livros pra mostrar por aqui, acabei não gravando o vídeo no período, né, tava bem no começo do semestre, e eu não estava aparecendo tanto aqui no canal. Então eu deixei pra mostrar isso agora. Mas também é bom porque alguns livros eu já até li e consigo já também trazer uma opinião aqui sobre o que eu achei, né? Então, eu vou começar com uma editora, que é a Editora Hipotética, né? Essa editora eu não conhecia, eu conheci eles lá na Flipei, também contei o pessoal da editora Ana Miolos. E essa editora, ela é uma editora do Rio Grande do Sul, com foco na publicação principalmente de quadrinhos. E lá eu conheci uma escritora uruguaia, chamada Mako, né? Fiquei conhecendo o trabalho dela. Quem me apresentou foi a Iris, que faz parte do grupo editorial da editora e que também fez a tradução desse quadrinho aqui. E a Iris foi muito bacana comigo, a gente conversou bastante sobre essa questão da publicação feminina, principalmente dentro do mercado dos quadrinhos, né? Que infelizmente ainda é pouco. E aí eu comprei esse livro e ela me presenteou com mais 2 HQs, né? Ela me deu de presente essa HQ aqui, De Todas as Janelas, também da Mako, já vou falar um pouquinho mais sobre elas. E tem uma capa-página aqui que eu peguei também. E esse livro da Paula Mastroberti, chama Adormecida, 100 anos para sempre, que também é uma HQ, né? A Paula, ela é uma quadrinista, e ela escreveu esse livro na década de 80, se eu não tô enganada. E ele é uma releitura, né, do conto da Bela Adormecida, né, dessa história, numa perspectiva aqui da Paula. Então, esse aqui achei bastante interessante, né, porque eles trouxeram aí essa publicação, apesar de já ser um quadrinho um pouco mais antigo da Paula, tá? Então, os quadrinhos da Mako, eu já li. E esse daqui em específico eu gostei mais, né? Esse daqui também é muito legal e ele foi bem curtinho. Ele é uma história mais curtinha de ler, que traz uma viagem que a Mako vai fazer com o parceiro dela, eu imagino que seja. Também teve tradução da Iris Medeiros, né? E aqui eles vão fazer, então, uma pequena jornada, assim, durante um período de uma viagem que eles estão realizando. E eu achei tão fofinho, tão bonitinho. Gostei bastante, foi um presente, então muito obrigada, Iris, por essas 2 HQs. E aí o Aloha, né, que ela me apresentou lá na Flipei. A gente tem a história dessa personagem aqui, que eu imagino talvez que seja a própria Mako, mas não sei. Tá bem parecida com a personagem dessa história, mas parece um pouquinho mais jovem. Numa caminhada, né, onde que a gente vai tendo situações inusitadas. O quadrinho, ele é todo com essa brincadeira de imagem aqui, em que você não sabe bem em qual quadrinho você começa ou termina, porque você consegue fazer isso de diversas formas durante a leitura. Então, é muito bonito o traço da Mako aqui, né? E eu achei bastante interessante porque eu nunca tinha lido nada uruguaio, esse foi o meu primeiro contato e já foi algo bem positivo. E nesse quadrinho em específico, e por isso foi o meu favorito, eu me apaixonei muito por um diálogo que ela tem aqui com uma figura que parece ser a morte, eu não sei se a gente pode chamar assim, se ela se auto-intitula assim, mas nada mais é do que uma figura, né, toda de preto, né, com um rosto cadavérico. E em que elas começam ali ter uma conversa rotineira, né? Então, ela olha assim, né? Eu acredito que ela fale mesmo que ela dê contexto sobre a morte, mas enfim. Pensei que era só uma fantasia, né? A personagem fala. Uma fantasia é a minha roupa. E a foice? Eu gosto de jardinagem. Além do mais, não faz sentido. Agora mesmo, pessoas estão morrendo no mundo inteiro. Não tem como eu ser responsável por todas as mortes. Não, claro. Então, elas começam a tomar um cafezinho ali, de uma forma assim, né, batendo um papo mesmo.
durante essa trajetória aí da personagem. Bom, eu gosto bastante, eu me encantei muito pelas ilustrações e com certeza vai ser uma escritora, né, e uma editora também, que eu vou ficar de olho nas próximas publicações, porque eu gostei bastante da escrita, então eu recomendo muito o Aloha, da Mako, assim como o de Todas as Janelas, né, que é uma escrita um pouquinho mais curta, para vocês conhecerem, e o Adormecida, né, da Paula Mastroberti, que é um livro que eu ainda vou trazer um pouco mais aqui quando eu tiver feito a leitura. Bom, com relação ainda a Flipei, né, por lá eu encontrei a editora Quelônio, que é uma editora que eles estão trazendo um clube de leitura agora, um clube por assinatura, então é um clube pago, mas eu achei a proposta bastante interessante, né, eles me entregaram aqui o panfleto, inclusive ainda vai ter encontro em dezembro desse ano, e eles têm uma proposta um pouco diferente, porque a editora Quelônio, ela trabalha com tipografia, né, eles têm uma forma um pouco diferente, assim, de trazer mesmo esse trabalho editorial, em que muita coisa é feita à mão, costurado e trabalhado com outras técnicas, né? Inclusive, por exemplo, esse marca-página aqui, né? Em que o papel deste livro ele é artesanal, né? Feito aqui com semente de camomila para você plantar. E aí você pode destacar aqui, né? Para fazer esse plantio. E eu ganhei esse marca-página quando eu adquiri o livro dos Jardins, da Ana Martins Marques. Eu já estava muito afim de fazer a leitura de algum dos livros dela, eu já conhecia alguns poemas da Ana Maria Martins, e aí eu acabei comprando. Eu achei muito bonito esse livro aqui, né? O papel, ele é texturizado, ele tem essa cordinha aqui pra gente dar a volta e amarrar. Não sei se vai estar focando, mas eu vou tentar colocar uma foto aqui, se não for esse o caso, né? Então, ele é um livro de poesia, eu ainda não fiz essa leitura, eu tô deixando esse livro pra ler nas férias. Quando eu leio poesia, eu não... poesia é o único... Contos também, às vezes eu faço isso, mas principalmente poesia, quando eu tô lendo, é um livro que eu não tenho pressa alguma, assim, pra terminar, então... às vezes eu começo um livro de poesia e aí eu paro, deixo de canto, depois eu retomo pra ele, ou se torna um livro ali pra ler um poema por dia, né, ou retomar mesmo. Teve um que foi um dos meus favoritos esse ano, que é o Estação da Pedra da Loucura, da Alejandra Pizarnik, e em que eu ia e voltava nos poemas, assim, o tempo todo, e para mim isso foi muito importante na leitura, assim, até para entender um pouco mais da estética da poeta, sabe? E então esse livro aqui eu não comecei ele ainda. Inclusive, ele é todo em fonte verde, né? Tem gente que não gosta. Eu acho bonito, assim, não me atrapalha, não. Eu só não gosto de fonte vermelha quando tem muito texto, mas quando tem pouco texto, não me incomoda. Mas eu acho bonito, acho que é um diferencial, né? A Editora Elefante também costuma fazer isso em suas obras. E eu achei bem bacana esse trabalho aqui, então eu achei que seria um livro diferente pra ter na estante. E quando eu ler, né, eu falo um pouquinho mais do que eu achei do livro da Ana Martins Marques. Bom, e aí eu aproveitei também uma promoção que teve lá na Flipei e comprei alguns livros da Cidinha da Silva, né? Tava rolando uma promoção na editora Rosa dos Tempos, e aí agora eu não tô lembrada exatamente, mas eu acho que você comprando 2 livros dela, você ganhava um terceiro. E então eu comprei, eu acho que ganhava esses Sobreviventes ou ganhava o Exusiliar. Não, tô na dúvida agora. Mas o que eu tava mais querendo mesmo era esse livro aqui. Eu vi a Cidinha falando sobre essa obra lá na Flip. E eu fiquei bastante interessada, né? O nome do livro é Sabato em Cachorro Grande, do Meu Tamanho ou Maior. 81 lições do método Sueli Carneiro. Né? Esse livro aqui parece ser bastante interessante. Eu não li Sueli Carneiro ainda, então eu acho que já vai ser uma boa introdução para que eu conheça um pouquinho mais da obra dela através da Cidinha. E aí, como tava rolando a promoção, né, eu peguei mais um. Então, Exusiliar, Melhores Crônicas de Cidinha da Silva. E ganhei, eu não lembro qual dos dois eu ganhei, tá, gente? Mas teve aqui, então, os Sobreviventes, né? Esses 2 últimos agora que eu falei são livros de crônicas, né? Eu já li o
Um Exu em Nova York, da Cidinha da Silva, eu gostei bastante. E conheci a Cidinha lá na Flip, vi ela fazendo algumas falas, né? Acompanho ela nas redes sociais também. E eu gosto bastante da escrita dela, gosto dos contos dela, então fiquei interessada nas crônicas e também nessa teoria, né? Em que ela traz aqui, então, esses ensaios a respeito da Sueli Carneiro. Bom, acho que esses foram os livros, né? Eu também comprei alguns marca-páginas, porque eu achei muito bonitinhos os marca-páginas desses artistas aqui. E eu ganhei alguns também, né? Comprei e ganhei alguns adesivos, né? Tinha alguns brindes. Esse aqui também, Tachos Ricos. Vou até colar no meu computador. E eu conheci também um projeto chamado Nancy Lab, que é sobre letramento racial. Eu achei muito interessante, né? Eu guardei o panfleto deles. Eles trazem algumas propostas, né? Inclusive, eles têm uma revista sobre essa questão do letramento racial, né? E numa delas, eles têm algumas caixinhas de fósforo, assim, né? Em que eles têm do lado de fora a foto de uma personalidade negra. Então, eu vi, por exemplo, o da Luísa Maim. E dentro, quando você abre, ele tem um encarte, ele tem uma história mesmo que vai falar um pouco a respeito daquele personagem, o contexto em que viveu e tudo mais. Eu achei muito legal, eu segui eles no Instagram, tô acompanhando, mais pra frente pretendo adquirir também alguma coisa, mas eu acho que é um projeto interessante pra se conhecer, esse a Nancy Lab. Bom, da Flipei foi isso, pelo menos que eu tô lembrada, né? Já faz bastante tempo e os livros já estão por aí, né? Então eu peguei os que eu lembrava de ter comprado por lá. E aí eu recebi esse livro aqui, chamado Tempos Amarelos, da Verônica Yamada, né? Pela editora Seda. O pessoal entrou em contato comigo, né? Pra enviar o livro dessa escritora, né? Ele veio autografado, inclusive, então muito obrigada aí pelo envio. E eu achei a coisa mais fofa ter vindo também com esses adesivos. E o livro sai esse ano, não é? A escritora, ela é oftalmologista, escritora, editora de livros, né? Mora em São Paulo, com muitos gatos e cachorros. E ela também faz lá temporada para animais de rua, que bonitinho. Escreve desde 2019, tem alguns livros publicados, como A Face Obscura de Lívia, Loucura e Perversidade, Código de Vingança, Carne de Segunda, O Panda e o Pássaro. Tempos Amarelos é o seu primeiro Healing Fiction. Eu particularmente não conhecia esse gênero, então vai ser a minha primeira leitura de Healing Fiction. E aí, quando eu ler, eu trago um pouquinho mais pra vocês, né? Vou só ler aqui a orelha pra vocês conhecerem um pouco da história. Né? Se passa em São Paulo, 2035, Cauê Nozomi abre os olhos após 15 anos em coma. Do outro lado da cidade, Marina Ogawa cumpre mais um dia de trabalho sem hora para começar nem terminar. Entre idas e vindas ao inconsciente coletivo, ambos têm feridas profundas demais e muito a aprender sobre si mesmos. Acompanhe nosso casal protagonista em sua jornada de cura e perdão, em uma São Paulo distópica, onde as telas e a inteligência artificial já tomarão conta da nossa energia e da nossa consciência. Achei interessante essa questão de trazer sobre a inteligência artificial, né? Eu já li alguns livros asiáticos que trabalham um pouco sobre isso. Um deles foi o Coelho Maldito, e era um conto, né? Uma distopia, e eu gostei bastante. Então, vamos ver como que vai ser a leitura de Tempos Amarelos. Bom, outro livro que eu ganhei foi da editora Casarão do Verbo, do Fernando Conceição. O Fernando é professor lá na Universidade Federal da Bahia. Ele é da Faculdade de Comunicação. Aqui nesse livro ele vai trazer dois personagens principais, onde um é um intelectual negro, ex-favelado, e do outro a gente tem um branco, né, um filho de imigrantes judeus, e a gente vai ter esses dois personagens aí trazendo um pouco sobre essa questão da diáspora. Não sei ainda o que esperar desse livro, mas assim que eu ler, eu espero trazer uma resenha ou falar um pouquinho aqui nos lidos do mês. Bom, eu fui então agora em novembro na Feira Miolos. A Feira Miolos é uma feira bastante interessante porque ela traz não somente livros, né, mas principalmente livros ilustrados. A gente vai ter diversos artistas que trazem os seus trabalhos para exibir nessa feira. Então, eu não me aguentei, né, comprei algumas coisinhas. E aí eu vou mostrar pra vocês, né, eles estavam inclusive fazendo
estampa, né, em camiseta, eco bag. Pelo que eu sei, é gratuito, né, pela própria feira, mas você precisava levar a sua camiseta, a sua eco bag, e eu não sabia. Eu acho que isso aconteceu na última edição da feira também, mas sei lá, por algum motivo não lembrava, estava desavisada, acabei não levando nenhuma eco bag que dava pra estampar. Então já fica a dica aí, se um dia você for na Feira Miolos, isso é possível. Então eu ganhei esses brindezinhos, essas imagens, né, esse postal aqui também, do pessoal da própria feira que tava lá fazendo a estamparia, e aí eu fui perguntar como funcionava, e aí eles me deram esses cards. E aí, na Devora, eu fui já pra comprar um livro, assim. Na verdade, não sabia que eles estariam lá, mas quando eu vi o livro na bancada, eu falei, bom, é a minha oportunidade de comprar esse livro, que é o Casa da Vó. Esse livro eu conheci através de um curso que eu fiz, né? A autora é Alissa Sakagiri, acho que é assim que fala. E ele é um livro bastante diferente, né? Ele vem aqui nesse plastiquinho, porque eu, inclusive, acho que eu vou manter ele no plástico para conservação. Mas aqui dentro ele vem nesse envelope de papel vegetal. E a gente vai ter um livro, imagem, que é a coisa mais linda. Ó, ele já até se desmonta. Ele é um livro no formato sanfona, mas com um corte um pouco diferenciado, em que a gente vai ter imagens, né, de casa de vó, com alguns textos aqui na parte de trás. Gente, disse não é lindo esse livro? Que coisa fofa, sério. Como eu falei, né, eu conheci esse livro recentemente, vi de uma outra pessoa, a professora levou pra aula, a professora Camila, do curso que eu fiz, e aí eu tirei foto dele e tudo, mas eu não sabia que seria tão fácil assim de achar, então quando eu vi a editora lá, eu já fui direto nele, né, e adquiri a minha edição. Eu ainda não li, tá? Eu só vi todas as imagens, né? Dei uma folheada, mas eu ainda não peguei ele pra ler com mais atenção, né? Mas eu acho esse livro muito lindo. Ainda na editora Devora, eu comprei a linha, né? O texto é do Yuri de Franco, com as ilustrações da Pri Ballarin, que eu já falei sobre ela aqui no canal, em que ela fez um livro em parceria com a Júlia, que foi o Travessia, né? Ela ilustra o livro da Júlia também. E nesse livro é bastante interessante porque ele traz a história de uma linha que ela tinha medo de encontrar um ponto, né? Então aqui, folheando, você vai ver a história aí dessa linha de uma maneira tão bonita, né? E eu gostei muito, eu já li esse, né? Super recomendo, eu acho que ele é um livro tanto para adulto quanto para criança, né? Eu acho que todo livro infantil ele entra nessa categoria porque ele é acessível para as crianças, mas que todo adulto deveria, né, consumir. Então, esse é a linha do Yuri e da Pri. Lá também, na Devora, eu aproveitei para pegar algumas ilustrações, porque eu achei elas muito bonitas, né, de outras obras que eles estavam vendendo por lá também. Então, comprei também, acho que tava R$5, do livro da Helena Kuller. E, enfim, gente, sério, olha isso, que coisa mais bonitinha. Bom, finalizando então na Feira Miolos, tinha muito mais coisa que eu queria ter comprado, mas eu me controlei, né? Eu falei, não dá pra gastar tudo aqui, são muitas feiras que acontecem. Teve um livro que eu fiquei com muita vontade de comprar, que é um livro da Rosinha. Ele é um livro muito bonito, feito à mão, com capa que teve uma tiragem muito pequena, né? O livro em si, se eu não me engano, teve 500 exemplares e com essa capa toda detalhada e bordada, foram menos de 100, assim. Então, eu conheci esse livro, fiquei encantada e falei, bom, preciso dele. Mas o preço, infelizmente, não estava dentro do meu orçamento, né? Considerando que logo vai ter a feira da USP também, então eu deixei para uma outra oportunidade. Fora outros quadros, ilustrações, caderninhos e outras milhares de coisas que eu gostaria de comprar por lá. Teve também um quadrinho, eu já coloquei ele na parede, vou deixar uma foto aqui, que foi desse artista aqui, né, Alex Capelosa. Era uma arte que era a coisa mais fofa, né, feita assim, acho que em A3, e vendia também os pequenininhos, então eu acabei comprando pra fazer colagem, né,
em journal e tal, transformar em adesivinho. E são tão bonitinhos e tão piquituchos, né? E tava, tipo, sei lá, R$1. E eu falei, preciso comprar essa coisa em miniatura, tá? Eu acho muito bonitinho esses desenhos, que eles são bem pequenininhos, mas eles têm muitos detalhes. Por exemplo, aqui nessa mesa você vê a plantinha, tem uma abelhinha, e aí tem uma taça. E na taça tem um desenhinho. E sabe, são tantas informações que eu fico encantada, sério. Enfim, sigam esta pessoa no Instagram também. Bom, e por último, ontem rolou o lançamento da HQ Lama aqui em Guarulhos, dos artistas Iada Maia e Cucas, e infelizmente eu acabei perdendo o bate-papo de lançamento, né? Cheguei um pouquinho depois. O lançamento foi na nossa casa, Artes e Terapias, que é um espaço aqui em Guarulhos, que acontece em construção coletiva. Nesse local acontece também o Leia Mulheres Guarulhos, vez ou outra acontecem eventos literários, eles têm espaço para terapias, é bastante interessante. Se você não conhece ainda, super recomendo que acompanhe lá no Instagram. E aí, quando eu vi a capa dessa HQ, eu fiquei absurdamente encantada. É uma história que se passa aqui em Guarulhos, né? Traz a história de uma família que enfrenta a reintegração de posse. A gente vai acompanhar a história da Araci, que é uma mãe solo, e dos filhos Rui e Juca durante esse período turbulento, e é por meio do apoio, do afeto e da organização social que Araci e sua família aprendem a lidar com a nova realidade. O livro é inspirado em casos reais da luta dos moradores da Vila Operária em Guarulhos por moradia. Então a gente vai ter aqui uma história ficcional, mas baseada em fatos reais, e que se passa aqui na minha cidade, né? Então eu tô bastante curiosa para conhecer e pretendo falar, assim que eu ler, trazer aqui pro YouTube ou pro Instagram. Eles também estavam vendendo o caderninho, né, do Lama, então eu comprei, ele tem uma capa ilustrada, texturizada também, é um papel com uma gramatura mais grossinha, tem aqui o nome HQ, né, e eu tenho gostado mais desses cadernos que são mais molinhos, sem ser capa dura, né, eu costumo usar os capa duras pra faculdade, pra estudo, mas agora eu tô... Quando eu vou levar o caderno pra algum lugar, assim, eu prefiro essas opções aqui em que eu consiga dobrar, né? Assim como eu faço com as capas dos livros, que eu quebro a lombada, eu faço com os cadernos também, né? Então, foi isso. Esse foi o unboxing aí, talvez um pouco mais desorganizado do que o normal, porque é isso, acabou acumulando algumas coisinhas. Me falem nos comentários se vocês foram na Miolos, na Flipei, se vocês gostariam que eu fizesse algum outro tipo de vídeo também. E acho que é isso, gente. Vejo vocês em breve. Tchau!